Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Metanoia. Quero muito aqui já agradecer vocês que estão conosco, quem ainda vai chegar, quem vai assistir essa live com a gente, quem vai assistir depois. Mas, primeiro de tudo, queria falar para vocês. Hoje nós falaremos dos milagres eucarísticos, né, que a Santa Igreja Católica nos informa, nos dá pela graça de Deus vivo na Santa Eucaristia. É disso que nós vamos falar. Nós estamos aí nos aproximando da solenidade dessa festa do corpo de Cristo. E que beleza maior não falar desse Deus que se faz pequenino ali na hóstia consagrada para tocar nossa vida, para nos tocar. Mas de forma especial hoje falaremos desses milagres que acontecem na igreja e também aí com algumas surpresas que a gente vai falar para vocês no decorrer da live. Então já quero pedir que você compartilhe a live, já marca aí outras pessoas para assistir com a gente. Esse conteúdo super especial, a gente vai estar batendo um papo aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o pessoal aqui e roda a nossa vinheta para a gente começar. Voltamos. E olha, queria falar uma coisa para você aqui antes de apresentar aqui os nossos convidados, tirando o Padre Douglas, que o Padre Douglas quase dispensa Já sou carne de vaca, apresentações, né? Carne de vaca. Mas eu queria falar para você, antes da gente começar aqui, antes do pessoal também começar aqui, a gente bater o nosso papo, a gente conversar sobre isso, só lembrando que é o metanoia, né? Que é essa mudança de mentalidade. Então, eu te convido aqui nessa live já preparar o seu coração. Porque como os cristãos católicos, nosso coração precisa estar aberto para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, mesmo no simples ali do dia a dia, mesmo aqui no nosso bate-papo, que às vezes pode parecer desinteressado, mas é uma forma também de Deus chegar à sua vida e você perceber que aquilo que você vai ver na Sagrada Eucaristia, comunga aí, talvez todo domingo, talvez todo dia, não é só um pãozinho, né? Então a gente vai falar muito disso aqui hoje. Então, Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe a todos. Prazer imenso estar aqui hoje ao vivo, né? Semana passada eu estava Graças a de Deus. casa, tive uns probleminhas de saúde que já foram superados. E um prazer conhecer aqui a nossa convidada de hoje, conhecer pessoalmente, porque já esteve conosco aqui no Metanoia, a Ângela. Muito boa tarde, Ângela, seja bem-vinda. Boa tarde, Padre Douglas. Boa tarde, Tiele. Boa tarde a todos que nos acompanham e que vão ver depois também. Agradecida por estar aqui mais uma vez e agora Exatamente. ao vivo, presencialmente, né? Viva no meio de nós, literalmente ao vivo. E a Ângela, depois ela vai falar pra gente um pouquinho quem que é a Ângela, de onde que ela é, o que ela tá fazendo aqui, e depois contar pra gente por que que essas coisas bonitas estão aqui, ó, em cima da mesa. Tem um presente bonito aqui que vocês devem estar olhando e falando assim, o que é aquilo que eles colocaram para enfeitar hoje? Mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Então, Ângela, fala um pouquinho pra gente quem que é a Ângela de novo, porque, como o padre falou, a Ângela já esteve com a gente, mas se de repente você está assistindo aí e não viu a nossa outra live com a presença da Ângela, ela fala aqui de novo para você conhecer o trabalho, a evangelização, o ministério dela. Então, a gente faz parte da Coube Arte Produções, que é uma produtora de eventos católicos. A gente nasceu para fazer um evento musical em 2011. Um evento chamado Uma Nota que Elas Notam. É um evento que nós fazemos com todas as cantoras católicas. Dessa última vez foram 11 cantoras no mesmo palco, imagina. Dia Legal. 28 de maio, a gente realizou a 9ª edição em 12 anos. Então, a gente tem só esse evento e desde 2019 a gente começou a fazer um trabalho de promoção e divulgação dos filmes e documentários católicos que são produzidos lá fora, né, por algumas produtoras. E a gente começou a encontrar o caminho de propor esses documentários, esses filmes no cinema brasileiro. Então, a gente atravessou aí esses 2 anos de pandemia com 2 filmes mais voltado para o streaming, mas a intenção era também ir para o cinema. E já estamos no nosso 5º filme, entre divulgação e promoção de lançamento. E é um trabalho tão importante, né, padre? Eu acho que quem tá aí nos ouvindo, quem tá participando com a gente,
Gente, assim, é algo que pra gente hoje, quem que não gosta lá de uma plataforma, né, pra assistir alguma coisa, pra assistir uma série, assistir um filme, de estar lá no cinema, né? Eu particularmente falando, adoro. E é algo que a nossa igreja também oferece. Nós temos pessoas trabalhando nisso como missão também. Então, eu te convido a ajudar, né, nesse trabalho de evangelização também, né? Conhecer a COBE, conhecer os trabalhos, as divulgações que eles fazem, e aí participar disso, né? Participar dos filmes que vierem. A Ângela vai falar mais pra frente de um documentário, de um filme deles, né? Também que eles estão divulgando. E aí convidar vocês também, né? Para assistirem e fazerem parte. Mas vamos começar aqui falando. Então aí estamos nos aproximando aí para relembrar essa solenidade tão importante, mas que é algo que a gente teoricamente vive todo dia, né, padre? O padre como literalmente como padre, vive todos os dias, que é conhecer esse corpo de Cristo. Mas nós queremos falar especificamente aqui dos milagres eucarísticos, né? Que tem aqueles, a gente falava aqui até antes de começar, tem aqueles que nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, né? E aqueles que a gente nem ainda sabe, que ainda estão em processo, ou algum que ainda ninguém saiba, que talvez tenha acontecido com você, alguma coisa, e se você tiver alguma coisa para partilhar com a gente, também deixa nos comentários. O sacramento da Eucaristia, né, a Sagrada Eucaristia, ela tem dois aspectos importantes. Ela é sacrifício e ela é sacramento. Ela é as duas coisas simultaneamente. Sempre nós celebramos a Eucaristia, desde o início da igreja, como sacrifício. Ou seja, ali Nosso Senhor dá a sua carne, o seu sangue, a sua vida, e instituiu na última ceia o sacramento da aliança, o seu sacrifício, associando o feito da ceia na quinta-feira à noite ao feito do Calvário na sexta-feira à tarde. Então, quem quer ter acesso ao Calvário da sexta deve tomar parte da ceia da quinta. Então, a missa sempre foi isso. Né? Isso aqui daria programas e mais programas, né? Estou aqui fazendo um panorama. Então, sempre os cristãos, primeiro dia da semana, aos domingos, isso é bíblico, isso é da tradição da igreja, se reuniam para atualizar o sacrifício. Né? Ou seja, comer a carne, beber o sangue. O sacrifício é aquilo que se põe no altar, expia pecados e é consumido por aqueles que oferecem e pelos quais se oferece. Isso é o conceito já do Antigo Testamento. E isso é atualizado, plenificado em Jesus Cristo. Pois bem, só que ele também tem um outro aspecto que ao longo dos séculos foi meio que... Não é que foi esquecido, isso nunca foi esquecido, mas sabe quando você deixa uma coisa mais na penumbra? Fica de segunda ordem na devoção dos fiéis, que é o aspecto do sacramento. Veja, os sacramentos são sinais da graça. Né? Sinais que Cristo mesmo elegeu, escolheu, instituiu para se manifestar. A Eucaristia, ela não é só para expiar os pecados e nutrir a nossa alma. Só que eu digo assim, porque não tem outro vocábulo para pôr na formulação da frase, né? Uma questão de limitação da língua. Já é muita coisa. Exatamente. Né? Expiação dos pecados e nutrir a nossa alma, né? Trazer salvação à nossa alma. Mas Jesus, Eucaristia, é também para ser adorado, amado. É Ele, é uma pessoa ali. Então, durante muitos séculos, se prezava assim, a missa, celebrar a missa para tomar parte do sacrifício. Mas já no início da igreja, você encontra indícios de que pessoas que não podiam ir à missa, ou porque estavam doentes, ou no início, na igreja primitiva, principalmente, porque estavam presas, né, os cristãos que eram perseguidos, o que se fazia? Se reservava aquelas espécies para se levar tanto aos doentes quanto aos presos. Quem fazia esse trabalho eram os diáconos, que iam nas prisões dar comunhão aos cristãos que às vezes estavam às vésperas de ser condenados à morte, jogados na fogueira, às feras, etc. E enquanto essas espécies eram reservadas ali no decurso daquela semana, elas eram adoradas. Porque a comunidade tinha a convicção instituída por Jesus, que é uma pessoa viva, Jesus vivo e verdadeiro ali. Então essas espécies eram adoradas.
e reservadas ali nas domus ecclesiae, quando a igreja era nas casas, ou nas catacumbas. Então havia ali uma espécie de improvisação, pequenos tabernáculos, ou se enrolava naquilo que hoje a gente usa chamar de corporal, que é uma alfaia sagrada, e até que pudesse ser consumida. Com o passar dos anos, se percebeu, principalmente na Idade Média, que esse aspecto foi meio deixado de lado. E Deus começou a mandar sinais. Aí aqui valeria também muito tempo para contar a história da solenidade Corpus Christi, que a gente não vai... daria uma temporada. Mas o fato é que a solenidade de Corpus Christi, ela foi instituída no século XIII, ela é contemporânea a Santo Tomás de Aquino, inclusive toda a missa eucarística de Corpus Christi foi composta por Santo Tomás, o famoso tão sublime sacramento que a gente canta, a letra é de Santo Tomás. E a igreja instituiu, além da Quinta-feira Santa que já existia, por que tem o Corpus Christi? Também, Panis Angélicos, o Pan de Língua Gloriose e o Adoro Te Devote. Adoro Te Devote também é de Santo Tomás. Por que mais um além da Quinta-feira Santa? Né? Por que o Corpus Christi? Por isso. Porque na Quinta-feira Santa se põe em destaque o sacrifício eucarístico, a instituição dele. Mas Corpus Christi é para pôr em relevo o sacramento. É preciso amar o sacramento. Sabe por quê? Às vezes há pessoas que, por alguma razão, não podem se aproximar, né, do sacramento. Mas não podem se aproximar do sacramento recebendo, né, comungando. Tem algum impedimento, ou ainda não recebeu a iniciação cristã. Mas veja, a Eucaristia é a missa toda. Ela não é só a consagração ou só a comunhão. Então, instituiu-se o Corpus Christi para que os fiéis voltassem a apreciar o sacramento. O fato de Jesus estar vivo no meio de nós, nas espécies, nas aparências do pão e do vinho, isso já é grande dom. Ainda que, por alguma razão, eu não pudesse comer ou beber. Ele se deu para ser comido e bebido. Mas se por alguma razão eu não pudesse comer ou beber, tê-lo diante de nós, já é um grande tesouro. Então é esse o aspecto do Corpus Christi, né? Eu acho muito importante, assim, até para você que chegou aí do terço, fica aí com a gente pra gente falar desses milagres eucarísticos. Não vai embora, não, fica com a gente. Mas o padre falava algo que é muito importante, porque para muitos, né, principalmente até no meio protestante, eu escuto muito isso, que a Igreja Católica, a partir de Constantino, que aí virou a igreja que adorava um pedacinho de pão, que falava que Jesus estava num pedaço de pão. E o padre fez uma explicação aqui pra gente excelente de falar que desde o princípio da igreja isso já acontecia, né? Claro, começa lá com Jesus Cristo. E uma outra coisa também, que aí eu lembrei enquanto o senhor falava, né, da atualização do sacrifício. E agora entrando propriamente nos milagres, né, todos, assim, os que eu já vi, pelo menos, falam sempre dessa questão, depois que eles estão ali analisando, de como o tecido estava vivo, de como o tecido, dava para provar que aquele tecido encontrado era do coração, que aquele coração sentia dor, sentia desespero, de como angústia. O sangue tem nutrientes, como se você estivesse analisando no corpo, né? Fazendo ali um hemograma fresco. E aí você percebe que literalmente Jesus está vivo. Coisa linda, né, Ângela? Aqui, ó. Olha a arte imitando a vida, né? Exatamente. Literalmente, né? Que é o documentário de vocês a sétima que fala, arte, né? utilizando desse poder que tem de chegar a grandes públicos, dando mais luz, inclusive isso que o padre Douglas estava dizendo sobre Corpus Christi, né? É uma manifestação para quem também não pode receber Jesus, mas você pode adorá-lo e amá-lo. E, padre, eu acho extraordinário as procissões. Aqueles tapetes enormes. Né? Matão, no interior de São Paulo, é conhecida internacionalmente por conta dos tapetes do Corpus Christi. Então, assim, é para dar essa visibilidade, né? De que né? Ele está vivo no meio de nós aqui, sem dúvida, né? Exatamente.
Mas, padre, entrando então, e padre Ângela, né, entrando nas questões dos milagres, vamos falar um pouquinho então desses milagres que a gente conhece. Não sei se vocês querem começar com algum específico, se eu começo, o padre fala um pouquinho pra Eu gente. acredito que logo que se fala em milagre eucarístico, o que vem à mente da maioria das pessoas é lanciano, né? Uhum, Ou lantiano, como se diz em italiano. uhum, Esse milagre, ele também é ali da Idade Média, né? Século XII, me falha a memória, ou XIII também. Um padre muito já em crise de fé, né? Duvidoso da verdadeira presença de Jesus na Eucaristia, ele vinha pensando, cogitando, inclusive, em deixar o sacerdócio dele. Né? Vinha cogitando, porque ele não conseguia crer que, de fato, aquilo que ele pronunciava, dizia, era fato. Mas ele, em todas as missas, ele dizia, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Ele dizia para ele mesmo, em silêncio. Até que um dia, celebrando uma missa, a aparência, né, do pão e do vinho se transformaram. E veja, na Eucaristia acontece o que a gente chama de transubstanciação. uhum. E não transformação. Né? Transformar é quando a forma de uma coisa muda. E a forma é aquilo que a gente vê. Substância é aquilo que a gente não vê. São princípios, né? Do ser, das coisas. Mas o que muda no pão e no vinho quando a missa é celebrada? A substância. O que faz com que o pão seja pão. Mas veja, o que faz com que um pão seja pão? Vamos fazer o exercício aqui para entender a diferença entre transubstanciação e transformação. O que faz com que um pão seja pão? Vamos supor, o gosto. Não, porque cada pão tem um gosto diferente, né? Já comeu pão de milho é diferente de pão de fubá, que é diferente de pão de trigo. Né? Um pão não é igual ao outro. Ou a aparência? Também não, que o pão sírio é bem chato e o pão francês é bem gordinho. Também não. Cor? Cor também não. O pão italiano é bem clarinho e aquele pão australiano é marrom, bem escuro. Né? Então, veja, tudo o que os sentidos acessam em um pão não são aquilo que faz ele ser pão. Embora aquilo que eu vejo é o que me permite dizer que isso é um pão e não um elefante. É o que a gente chama de acidentes. Acidente é aquilo que é, mas podia não ser. O sabor é esse, mas podia ser outro. A cor é essa, mas podia ser outro. O tamanho é esse, mas podia ser outro. Isso são acidentes. Então, tudo que os nossos sentidos acessam são acidentes. Ué, mas então o que me permite olhar para um pão e dizer que ele é um pão e não um elefante, ou uma vaca, ou uma cadeira? Tem algo nele que me permite dizer que ele é pão, só que ao mesmo tempo, nada, esse algo que me permite dizer que ele é pão não é nada do que eu vejo. E nem do que eu como. Já parou para pensar nisso? Porque tudo isso é acidental. Então, isso que me permite abstrair que uma coisa é essa e não outra, a gente chama de substância. Substância. Eu olho para a Ângela e eu vejo um ser humano. Eu sei que não é uma águia, eu sei que não é uma mesa, uma cadeira, é um ser humano. Mas não é nada do que eu vejo em você, Ângela, que me permite dizer isso. Porque você tem cor branca, mas podia não ter. Você tem cabelo comprido, mas você podia não ter. Você percebe que nada do que os sentidos acessam são a substância. Substância é uma coisa que a gente abstrai. Pois bem, na consagração, o que muda é a substância. Todos os acidentes são os mesmos. Continua com gosto de pão, peso de pão, tamanho de pão, aparência de pão. Só que tudo isso é acidente. O que fazia com que aquele pão fosse pão já não existe mais. É Jesus com aparência de pão e não pão com aparência de pão. Isso é um absurdo do ponto de vista filosófico, porque essa explicação que eu estou dando é bem filosófica. E quem criou isso foi Aristóteles. Mas se Aristóteles fosse vivo na época de Santo Tomás, ele ia dizer que Tomás estava louco. Né? Porque as coisas não mudam. Se uma substância mudou, é porque a forma mudou também.
O que acontece no milagre eucarístico é que a forma adere à substância. Já era Jesus, mas Jesus, ele continua no véu, a gente chama de véu do sacramento, na aparência do pão, na aparência do gosto, na aparência da consistência, mas não é mais pão, é Jesus. É importante isso, Jesus não está no pão, Jesus é o pão. A forma de falar diz muito do que a gente crê. Então, Jesus não está no pão, como se você tivesse um pão e Jesus em cima ou dentro. Não tem mais pão. Só aparece. Teoricamente, bastaria o de Jesus, né? Mas como a Isto gente é. não crê, né? Ele Exato. veio e trouxe os milagres Exato. para manifestar pra gente. E no milagre eucarístico, né, por uma obra realmente miraculosa, divina, ele permite que algo naqueles acidentes, né, no caso de alguns milagres, ou em outros, o acidente todo ceda. Né? O acidente é o que a gente chama de forma também. Acaba dando no meio. Os acidentes estão na forma. Né? E, às vezes, você vê a substância, né? A substância resvala, vamos assim dizer, os acidentes, e ela aparece. Aí você vê carne propriamente. Veja, é uma transformação. Algo da substância aparece, não aparece tudo. Em nenhum milagre eucarístico você vê Jesus inteiro. Né? O milagre eucarístico não anda, não voa, não atravessa a parede, como o ressuscitado fazia, por exemplo. E é Jesus ressuscitado ali, fisicamente, no sacramento. Mas ele permite, e aqui a gente já dá uma aba para a nossa discussão aqui, ele permite, por alguma razão e algum propósito, que a sua presença física apareça. Santo Tomás disse lá no Tão Sublime que a fé venha, por suplemento, né, completar os sentidos, porque os sentidos não deixam eu saber que aquilo é Jesus. O que os meus sentidos veem, eles dizem, que os meus sentidos veem pão. Eles não são capazes de acessar. Pão, o gosto, pão, vinho. o tato, né? No Adoro Te Devota, que também é de Santo Tomás, ele fala, né? Visus, tatus, gustos. Né? A visão, o tato e o paladar não me deixam crer. Porque visão, eu vejo pão. Tato, eu toco pão, tem consistência. E o paladar tem gosto de pão. É a audição o único sentido que me ajuda a crer. Porque eu ouvi que isto é o meu corpo. Só. Então tem que vir a fé sustentar. Mas é fé, é certeza do que não se vê. No momento em que ocorre um milagre eucarístico, aí já não é um ato de fé. É um ato de experiência. Né? É uma experiência fatídica. E aqui eu já começo a abrir para quem está nos assistindo, algo que nós já estávamos discutindo antes de começar, né, antes de entrarmos no ar. Os milagres eucarísticos, todos eles são envoltos em circunstâncias tristes. Geralmente de falta de fé na Eucaristia ou de profanação. Então, como a fé a pessoa já não deixava a fé vir suplementar, como diz a música, então Cristo precisou intervir diretamente. E aí ele permite o milagre. Porque aí, vendo, pode ser que muitos creiam. É o que geralmente acontece mesmo, né? Quando alguém vê um milagre, né? É muito difícil aqueles que não creem. E eu acho que aí entra um pouquinho, Ângela, assim, eu não vi ainda o documentário do Vivo, mas é um pouquinho do que ele fala, né? De como a experiência, não necessariamente a Eucaristia como comunhão em si, mas a adoração ao Santíssimo Sacramento chega até a pessoa, né? Exatamente. Só fazendo memória do Coração Ardente, que foi o filme que a gente falou na outra vez, ele traz bastante relatos dos milagres eucarísticos. E eu acho que isso é um ponto muito importante para um roteirista, para um cineasta, com viés mesmo de produção católica, recontar, né, ou dar mais luz a esses milagres. Inclusive, eu não
não sei, talvez o Padre Douglas possa saber. Eu não conheço ainda um filme, não no formato documentário, mas um ficcional, que nos contasse, por exemplo, a experiência de Lanciano. Né? Seria conheço. uma ótima ideia se alguém Se alguém quiser, a o gente roteirista, né? diretor de Porque cinema. Né? imagina o impacto também que dá para um sacerdote que por acaso esteja vivendo um momento de aridez, de escuridão. E sacerdote e as pessoas que estão à volta, né? Claro. Os médicos que vão analisar, Isso. cientistas. Então, né? assim, quantas pessoas no Coração Ardente a gente teve relatos de cientistas e de um médico que se emociona e fala que depois que ele faz os exames e constata, a vida dele se transformou. Então, assim, acho que quando um cineasta se propõe a fazer, e aí a gente deve dizer que a Goya Produções, em todos os conteúdos que eles fazem há mais de 20 anos, ficcional, documental, eles são muito criteriosos nessas escolhas em falar do sagrado. Então, acho que isso é muito importante. E o vivo é justamente a pessoa não ter esse contato com o Jesus na comunhão, mas viver essa experiência de que tem alguma coisa ali. Né? A gente literalmente está vivo. Está ali, mas o que é? Né? O que me incomoda? Tá bom aqui, tenho meus amigos, tenho minha vida. Porque uma das histórias que mais me impactou é de um jovem que justamente tem uma vida, assim, uma família ok. Ele mesmo fala isso. Não, minha filha é normal, uma família espanhola normal, que vai à missa de vez em quando, etc e tal. E, de repente, ele segue um caminho e Jesus não deixa ele. E ele vai fazer essa experiência que transforma. Né? Tem duas histórias ali que são surpreendentes mesmo, assim, e que, às vezes, a gente vai reconhecer a gente ou algum conhecido naquela história. Né? Uma das coisas que a gente está falando assim, leva alguém no cinema que não é católico. É para assistir um documentário, não, é só 80 minutos, calma. E é só um dia também, é só no dia 14, né? E 2 horários, então é rápido, mas leva. Porque como essas pessoas que estão contando as histórias delas viveram esse encontro de cara a cara com Jesus e puderam experimentar, a gente acredita que outras, que nós também podemos. Porque também acho que o padre não tem problema de fé, né? A gente que é leigo, que às vezes... Você que pensa, nós acabamos de falar... eu tenho fé, acabamos de falar do padre de Lanciano. Mas acabamos de falar do de Lanciano. Não, mas eu tô falando do padre Douglas mesmo. O padre Douglas não tem problema, tá com o pé na rocha. Tá, né? Como diz ele é arretado. Fé. Não, eu tô encantada, porque é uma formação, né? A gente vem para... Também eu tô falando só de filme, padre, porque a parte filosófica... E de conhecimento já tinha ficado admirada pela internet aquele dia. Né? Agora... Pelo contexto do tamanho, né? Então, exatamente. Aí, ó, realmente tem um baú de conhecimento. Né? Para quem está nos assistindo também, às vezes as pessoas se sentem fracas na fé, não consigo ter fé. Fé é na alma, igual o músculo é no corpo. Se você quer ter robusto, você tem que exercitar. Sem exercício, então como é que você adquire fé? Bom, lendo a palavra, estudando a fé, orando, visitando o Santíssimo, servindo aos irmãos, servindo a Deus. Então, você tem que exercitar a fé. Senão, ela não cresce, ela vai ficando tacanha e vai até causando transtorno, né? Quando você é muito sedentário, começa a aparecer um monte de dor e na verdade, a pessoa fica, meu Deus, será que eu tô doente? Não, é porque o corpo foi feito para movimento, né? Exatamente. Então, a fé foi feita para se mover. Exatamente. Então, e aí eu não posso fazer isso por você. Né? Às vezes eu vejo uns caras bombados na rua, diz, puxa vida, ele podia me emprestar uns músculos desses, porque eu sou tão barrigudo. Mas não dá. Ele foi atrás dos músculos dele. Ele não pode fazer isso por mim. Faz sentido para ele, né? Então, fica assim. Como é que, padre, me ajuda? Como é que eu posso crescer na fé na Eucaristia, fé no sacramento? Meu irmão, você tem que correr atrás. Né? E nós estamos aqui para prestar esse serviço, para você amar Jesus na Eucaristia, né? Alimentar a sua alma, o seu conhecimento com essas coisas. Então, Ângela, o documentário Vivo, vai ser lançado agora.
Como é que fala um pouco para nós? Você falou dia 14 aí, né? Eu ia fazer a Isso. mesma pergunta Dia aqui. 14 desse mês de Pra junho. gente aproveitar já o Olha, a gente feriado. vai fazer uma experiência nova, né? Que a gente está sempre querendo experimentar o público. O Coração Ardente, nós ficamos 5 semanas em cartazes em alguns cinemas do Brasil. Alguns ficaram mais tempo, outros menos. Depende sempre da demanda, que acho que isso é importante também a gente falar. Cinema é uma coisa de termômetro. De quinta a domingo. Estreou na quinta, domingo até domingo, não deu um percentual lá que o dono da sala tem como base, metade da sala foi ocupada durante os 4 dias, na segunda-feira ele já avisa, muito bom o seu filme, mas a partir de quinta sai de cartaz. Também isso mesmo. Aconteceu isso agora com o Padre Stu, que é um filme da Sony, que a Então, gente eu até... queria assistir. Então, minha amiga, Queria hoje não, é o eu último ainda dia quero. aqui em Campinas. Só assim. que eles acabam colocando naqueles Aqueles horários, né? que não dá. Que, tipo assim, ou É. se você tá de férias, ou você tem um horário muito diferente, né? Então, esse é o desafio de E um filme... Não, Muito aí a gente tá falando de assim, filme de feito em atores... Hollywood. É. Gibson, Mark Wahlberg, Aham, etc. são pessoas incríveis. Até assim, só cortando um pouquinho, Eu ia tocando falar aí, do né? Vivo e puxei outra, mas é porque o mas que eu assunto acho é interessante. importante porque a gente precisa até pensar aqui na batalha do que é isso também. Porque às vezes a gente acha que não é. E o Sérgio, da Sim. Couve Produções, aqui, ele tá falando. E aí, vamos pro cinema, hein? É verdade, né, Sérgio? Porque eu tava pensando aqui enquanto você falava, o quanto que a gente pode mover isso, né, padre? Nas paróquias, gente, tantas paróquias pelo Brasil, tantos grupos de oração, tanta coisa, assim, que pode mover a gente a fazer algo diferente, né? E às vezes a gente parado nisso aí, né? Exatamente. Então, o cinema, ele acaba fazendo isso. Olha, não deu bilheteria, eu preciso desocupar a sala e colocar outros que vão me dar retorno. Porque o dono da sala é um comércio. A gente tem um olhar de evangelização, de Sim. entretenimento e o conteúdo que nos ajuda na caminhada. Então, com o Padre Stu aconteceu isso. Ele ficou mal 2 semanas. Coração Ardente ficou 5 semanas. O Vivo, como é um documentário, e a gente sabe que tem a diferença do ficcional e do documental. Documentário parece que tem sempre um pouco mais de resistência. Inclusive, tem cinemas que não exibem, de maneira alguma. E, surpreendentemente, esse documentário foi exibido nos Estados Unidos no dia 25 de abril, segunda após Domingo vi da isso. Misericórdia. 28 mil pessoas foram no cinema no dia 25 de abril. Foi o 6º lugar do cinema de todo aquele dia em todos os Estados Unidos. Quer dizer, Show. Tava competindo com passou do Batman, né? passou do Batman e do Homem-Aranha. Se você... Caramba. Então, assim, foi bem impactante. Até então, eu falava, nossa, mas é um documentário. Quando a gente começou a trabalhar para colocá-lo, a gente falou, bom, vamos fazer essa proposta para o cinema. Quem sabe, assim, eles resolvem programar. Olha, a gente tem 80 salas de cinema com 2 sessões, são 160 sessões para dia 14, que é terça-feira que vem, porque antecede Quinta de Corpus Christi. Então, assim, o apelo nosso é esse, que, inclusive, alguns padres, algumas parcerias que a gente conseguiu em algumas arquidioceses, que deu tempo, porque foi tudo muito rápido, eles colocaram, inclusive, como parte da semana de celebração de Corpus Christi, ir ao cinema com a sua paróquia. Então, assim, a gente está bem incentivado. Então, esse vai ser apenas um dia, que é o dia 14, nesses 2 horários, em 80 cinemas. Devo lhes dizer que o Coração Ardente estreou em 30. Então, assim... Já está numa vantagenzinha, né? A gente, por ser documentário, mas a gente está falando muito nessa questão da Eucaristia. A gente precisa se voltar mesmo a Jesus, porque é só Ele a nossa salvação. E quanto mais distante... Ângela, assim, eu vi um pouquinho, né? Eu não assisti o documentário ainda, Sim. mas eu acho muito importante, assim, falar dessa questão. Não é aquele milagre propriamente dito, né, padre? Desses que a gente está falando, do pão que a gente foi lá e viu a substância tomar forma, mas toca muito
assim, eu não sei vocês, assim, mas eu já vi muitos testemunhos mesmo de pessoas que, assim, eram, sei lá, que não eram da fé católica, que não eram cristãos e se tornaram cristãos a partir de Cristo vivo na Eucaristia. De chegar num lugar e ver aquele povo lá tudo de joelho diante de um ostensório, diante lá de Cristo e falar assim, o que que tem ali? Da pessoa se perguntar, o que que tem ali? Porque aquilo ali tá falando comigo. O que está acontecendo? Então, aquilo converter a pessoa, dela perceber que ali tem vida. Sim. Então, assim, de que Cristo realmente está vivo ali naquela forma de pão, né? Como a gente falava, né? Então, isso também é um milagre, digamos assim, né? Através da Eucaristia, através do que Cristo faz para provar essa vida de Cristo ali, né? Dentro da E Eucaristia. tem um detalhe importante também desse documentário, que o próprio diretor, ele tem um testemunho, porque ele foi chamado para 2019 gravar uma celebração, fazer alguns takes, e ele não estava muito assim com a fé. E a partir dele ver ali, no momento de adoração, alguns testemunhos, algumas experiências, ele se sentiu tocado de documentar, né, de trazer essas histórias para a tela, né, para a telona, porque isso impactou ele. Então, ele estava vivendo um momento também de aridez, e a partir de uma experiência pessoal com Jesus, ele acabou escrevendo esse roteiro com pessoas de verdade. É o que você falou, são milagres, mas na transformação, no impacto que eu tenho com Jesus Eucarístico. Tem um deles, que agora eu não sei se é o Daniel, que fala assim, uma coisa que eu tinha certeza na vida, que eu nunca seria cristão. Isso eu tinha certeza absoluta. Não vou dizer o que ele está se tornando agora, porque tem que assistir o documentário. Mas depois vocês podem imaginar. Vai deixar todo mundo com vontade. Mas é incrível, assim, que falando dessa questão de milagres, né? Tem esses milagres que a gente está falando, mas esses milagres eucarísticos também na forma, né? A gente pega aí várias situações que aconteceram, a gente fala muito da Itália, né? Europa e tudo mais. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque tem uma pergunta do xará da Ângela, o Ângelo. Ângelo Aguiar pergunta assim, houve algum milagre no Brasil? Opa, deu aquela... dois, Eu três. tinha medo de alguém perguntar isso. Nós estávamos conversando também aqui um pouco, né? Quando estávamos bolando o nosso roteiro de conversa, né, Ângelo? Olha, veja, eu dizia há pouco que todos os milagres, eles ocorrem em contexto, em circunstâncias tristes. Não é? Todos. Eu desconheço algum que tenha acontecido fora desse tipo de contexto. Ou é porque o padre que oficiou o sacramento não tinha fé, ou porque profanou, ou aquela espécie foi roubada, enfim, agredida. Então, você há de convir, partindo desse princípio, né, de que os milagres só acontecem nessas circunstâncias porque são formas de Jesus alertar que ali a fé sumiu. E justamente esses milagres são puxões de orelha de Deus. São denúncias de Deus. Então, quando você se depara com um milagre eucarístico e publica, aí é que está, é a publicidade do milagre. Ao publicar, você está publicando também a falta de fé de alguém. O pecado de alguém, porque se alguém roubou, profanou, vilipendiou o sacramento, então você está denegrindo, você acaba denegrindo a imagem de alguém. Então é assim que eu posso te responder. Eu tenho conhecimento de presumíveis, vou usar essa palavra, presumíveis milagres eucarísticos no Brasil. Sim. Agora, isso é de competência dos bispos, né? Cada lugar está situado numa diocese, é o bispo local que vai proceder com um processo de discernimento muito sério. Se é, por exemplo, né, como os casos que eu conheço, de padres que realmente não têm fé, são desleixados, etc. Publicar que houve um milagre eucarístico ali vai denegrir a boa fama daquele padre. Porque, nossa, se aconteceu, então com certeza segue o padrão dos outros milagres. Por isso que a maioria dos milagres eucarísticos que nós conhecemos e que são assim reconhecidos pela igreja, eles foram publicados anos depois. Muitos anos depois.
quando os padres envolvidos já tinham falecido, ou alguns nem tem a ver com padres também, como o de Santarém, Portugal, né? A gente já pode falar deles daqui a pouco, a história de um ou dois. Mas sempre quando tem pessoas envolvidas, eles esperam passar essas pessoas, porque todos têm direito à boa fama, isso é um princípio de moral cristã. Então, eles são... isso é uma coisa. Segunda coisa, a igreja procura não fazer tanto alarde no entorno, porque foi o que nós dissemos há pouco, nós precisamos buscar crer no sacramento, e sacramento é sinal. Quando o sinal... Agora, vocês podem achar um absurdo o que eu vou dizer, mas eu vou dizer e depois eu explico o que quer dizer. Quando há um milagre eucarístico, não há mais sacramento. Por quê? Mas não há mais Jesus? Não. Há Jesus. O que não há mais é sacramento. O sacramento é um sinal visível que revela uma graça invisível. Que ali já não está mais invisível. A graça não está mais invisível, então já não se permite definir como um sacramento. Você tem ali um milagre. É uma outra categoria de ação da graça. Bastante extraordinária, estupenda, maravilhosa, mas já não é sacramento. E nós somos salvos pelos sacramentos, entende? Então nós não podemos... os milagres, eles precisam servir ao sacramento e não o contrário. Entende? Então, para nós que já cremos, um documentário como o Vivo tem de fortalecer a fé, mas não pode substituir. Meu Deus, eu queria ver. Não, ó, tem esses aqui, você já conhece, não fica procurando ver. Vá à missa na sua paróquia e ame Jesus. É esse o intuito. Senão perde o sentido. De nós começarmos a causar maravilhamento e curiosidade. Né? Curiosidade não salva. As pessoas são tomadas por esse prurido, né, de visão, aparição, A pessoa milagre. tá na missa olhando lá para ver se será a que hóstia tem? vai E pingar agora? sangue, né? Transformar, né? Uma que vez não eu tem estava nada a ver. rezando a missa, aí eu percebi uma coisa assim do meu lado. Eu disse, é agora. Finalmente alguma coisa apareceu. Tantos anos eu queria tanto ver um negócio, uma coisa. E tinha uma coisa branca assim do meu lado. Eu tinha certeza. Mas era uma sujeira que tinha aqui no óculos. Ai. Não foi dessa vez. Eu Eu achei que pensei era na Nossa Senhora que veio aqui. Um anjo os que anjos adorando fosse, Jesus né? Eucarístico. mas não, ali. caiu um cisco. negócio, um cisco aqui no óculos. Poxa, padre, não Então, foi dessa vez, né? não foi dessa Mas se vez. seguir ali, então o senhor tá no bom É isso caminho, que eu ia né? falar. Da Tá fé. tranquilo, padre. Porque assim, é uma coisa que a gente não tem que ficar esperando. Isso é maturidade cristã. Não tem que ficar esperando. Então, se elas acontecem, louvado seja Deus, nós temos que acolher. Então, os bispos, eles têm essa preocupação, né? De ficar Justa, nutrindo né? ao sensacionalismo. Né? E o terceiro é justamente porque é necessário prudência. Precisa examinar o fenômeno para que se verifique se de fato a natureza daquele fenômeno é milagrosa. Às vezes é um mofo, às vezes alguém manipulou, enfim, não se sabe. Então, a igreja é certo. muito prudente. E nós somos a mãe igreja. A igreja católica não pode se dar o luxo de errar. É um Né? zelo, Uma igreja né? de 2000 anos. Veja um milagre eucarístico de Lantiano, por exemplo. Exames foram feitos, vários. Por anos, né, padre? Por A anos. investigação. A própria NASA, ela teve acesso a aquilo. São detalhes assim que chamam a atenção e encantam. Para quem, né, não conhece e está nos assistindo, foram examinados ali. Se descobriu que aquela é a verdadeira carne humana, do átrio direito do miocárdio, especificamente, de um paciente, o laudo médico, né, que foi feito, de um paciente vivo. Então, assim, a análise é como se eles estivessem com um microscópio dentro do coração de alguém. Os tecidos todos vivos, repletos de nutrientes. E eu estou falando de uma análise que foi feita 700 anos depois de o milagre acontecer. 700 anos. E a carne está lá. Eu já tive a graça de estar. Eu já vi pessoalmente 3 milagres. Em Lantiano, em Cássia e Santarém. E está lá. O sangue do tipo AB negativo, que, caso ninguém saiba, 80% dos judeus possuem esse tipo de sangue, porque é uma etnia, né? É um povo. Então, provavelmente, o sangue de um judeu, AB negativo. E vivo, com todos os nutrientes, rico em ferro,
glóbulos, um sangue assim de uma pessoa saudável. Estou falando de um sangue que foi analisado 700 anos depois do milagre ter acontecido. Ainda hoje, há festas de Corpus Christi em que o sangue se liquefaz, porque ele... Qual que é o santo? É San Gennaro, né? Que tem datas no ano que se liquefaz. O de Lantiano, ainda hoje, no Corpus Christi, ele se liquefaz, porque ele fica coagulado, né? Num ostensório de prata e cristal. Então, você vê o sangue pelo cristal, mas coagulado. E em alguns anos, no Corpus Christi, ele volta ao seu estado líquido e no dia que termina a festa. E o que mais chamou a atenção, assim, que os cientistas eles trocaram o instrumento por várias vezes, que foi a balança de alta precisão. Porque eles pegaram o tecido, a carne, né, do milagre, e dividiram em 3 partes, de tamanhos diferentes, né, mas um tecido minúsculo, assim. E na balança, todos era 100 miligramas, né, tem uma unidade lá, eu sei que era 100. O menor pesava 100, o médio pesava 100 e o maior pesava 100. Não podia ser, porque eram de tamanhos diferentes. E os 3 juntos também, não? E os 3 juntos pesava 100. Eles trocaram essa balança várias vezes, porque só podia ser erro no instrumento. Não. A matéria, vocês vejam, é uma coisa que confundiu os cientistas, porque a matéria se recusava a ser pesada de forma distinta. Os cientistas, mas... Os cientistas. Para quem tem fé, né? Outra Trindade Santa. É o mesmo e único Cristo, né? Uma mísera partícula, uma hóstia magna, são Cristo inteiro. Não são esses pequenos sinais. Tecido do coração, né? O coração de Cristo está ali. Podia ter aparecido de outro, mas Cristo quis, coração, né? Que fosse do coração. O tipo sanguíneo encontrado em Lantiano é o mesmo encontrado no milagre de Cássia, para quem não sabe. E o mesmo do manto também, não é, padre? Do Santo Sudário, do milagre de Bolsena, do milagre de Santarém, de todos os milagres. O tipo sanguíneo é o mesmo. O de Cássia é breve o relato. O padre era desleixado em Cássia. E foi... Isso aí é Idade Média também. E foi levar comunhão para um enfermo. E nós temos procedimento litúrgico. Você tem que colocar a comunhão numa teca ou num recipiente digno, envolver num corporal e levar, né, com zelo. Não, o padre pegou a hóstia consagrada e colocou dentro do breviário. O livro que nós, padres, usamos para rezar. Enfiou nas páginas do breviário e fechou e pôs embaixo do braço. Até a mulher de Santarém foi mais cuidadosa. Como se nada fosse. Até a de Santarém. Ao chegar à casa do enfermo, abriu e as páginas estavam ensanguentadas, ensopadas. Então, o que se conserva lá em Cássia, na Basílica de Santa Rita. Se vocês tiverem a graça de um dia visitar o corpo incorrupto de Santa Rita, são 2 milagres ali. O corpo incorrupto dela em cima e na parte de baixo, você só desce a escada, está lá o milagre de Cássia. A página ensanguentada num ostensório, cujas manchas da página formaram o rosto perfeito de Cristo. Você vê nitidamente um rosto em barba, em ponta, os olhos, formou nitidamente. O de Santarém, em Portugal, foi uma senhora que tinha um marido alcoólatra e atraía muito. E ela foi procurar uma bruxa, né, no mato para fazer alguma magia para poder ela libertar o marido. E a bruxa disse, olha, eu posso fazer, mas para fazer você vai ter que me roubar uma hóstia consagrada na missa. Então ela foi à missa, né? Costume antigo de sempre, né? As mulheres para comungar, isso foi assim até 1900, até o Código de Direito Canônico anterior. A mulher precisava usar véu, ela precisava cobrir a cabeça para comungar. Então ela pôs o véu. As mulheres de Portugal, além do véu, sempre usavam aquele lenço, né, que você vê dos pastorinhos, né, um lenço amarrado na cabeça. Ela se ajoelhou, comungou, prendeu a hóstia no vácuo da boca, saiu e colocou embaixo do lenço e cobriu com o véu. E saiu da igreja. E pelas ruas ela foi andando e as pessoas na rua iam vendo. Moço, o que aconteceu? Você se machucou, você precisa de ajuda. E ela sem entender o porquê, quando ela passa a mão, estava escorrendo sangue. Ela, com medo, ao invés de correr para a bruxa, correu para casa, arrancou o lenço e jogou num baú que tinha na sala de casa.
fechou o baú e esqueceu o assunto e ficou com medo e deixou isso pra lá. À noite, o marido chegou em casa, foram dormir e eles perceberam um clarão enorme na sala. O marido levantou na hora e disse, tem alguém aqui. E quando eles chegam na sala, havia 2 anjos ajoelhados em volta do baú. E aí foi que ela admitiu pro marido que ela tinha feito. E pela manhã foram chamar o padre da cidade e foi feita uma procissão da casa deles até a igreja. E lá está essa hóstia, estava enrolada no véu que ela usava, ainda em sangue, lá na... E o que me chamou a atenção é que na época não tinha vidro fácil assim, né? Eles guardaram um recipiente de cera transparente e o primeiro recipiente também começou a sangrar. Tudo que tocava o milagre virava milagre. E hoje em dia está em outro lá. Então vocês vejam as circunstâncias, desleixo, falta de fé. E Jesus parece que fura o véu assim, olha. Né? Rasga de novo o véu, como fez lá em Jerusalém. Para dizer, ó, eu tô aqui. Que negócio é esse? O que vocês estão fazendo? Então são sinais, são alertas, são sacudidas que Jesus dá em nós através desses milagres para que nós creiamos. Eu até comentava com o padre aqui, um pouquinho antes da gente começar, que eu vi o testemunho, não sei se vocês conhecem, mas do Zachary, né? Zachary King, que é um ex-satanista que se converteu à fé católica. E ele falou uma coisa muito interessante no testemunho dele relacionado a Jesus, né, na Eucaristia, que ele teve visões, teve escuta dos anjos, da presença de Deus, e uma coisa que ficou muito cravada para ele era a questão do Santíssimo Sacramento, né? De Jesus estar lá no Santíssimo Sacramento e mesmo assim a gente não vai até lá como se deixasse Jesus sozinho, quando ele está lá diante de nós esperando para que a gente o olhe, para que a gente simplesmente esteja ali com ele, porque parece que a gente quer estar diante de Jesus e sempre falar alguma coisa, sempre ter algo especial para dar e Jesus só está ali esperando que a gente esteja diante dele, que a gente fique ali, né? Eu sempre vou lembrar de Santa Teresa, que eu prefiro contar tijolinhos, mas ficar diante do Senhor, né? Do que não ficar, não é, padre? Né, Ângela? Né? Com certeza. Algo tão rico, né, para nossa fé. Eu fiz um vídeo uma vez no meu canal dizendo isso. Deu uma viralizada aí. O povo gostou da fala. Aquele dia eu estava indignado. Só aquele dia. Só aquele dia. Eu atendo muitas pessoas, né? É a minha função pastoral. E às vezes as pessoas vêm dizer umas coisas, elas querem ouvir, elas querem que o padre diga, que o padre responda. As respostas. Elas querem as que respostas. Pronto. Eu falei, meu Deus, tá tão evidente que essa pessoa, ela tá vindo atrás de mim porque ela não reza. A gente percebe isso, ela não reza. E aí eu fiz um vídeo dizendo, olha, antes de vocês marcarem uma hora com o padre, uma hora com o psicólogo, uma hora com quem quer que seja, eu te faço esse desafio e eu faço aqui também, para vocês do Metanoia. Vá no sacrário e fique 15 minutos lá. Põe o relógio para despertar, se você não tem paciência. Mas no mínimo 15. Se puder ficar mais, boa coisa é. No mínimo 15. Sente-se lá e fique lá. Fazendo o quê, padre? Nada. Não faça nada, não diga nada, não fique preocupado, não precisa rezar terço, pode rezar, mas não é necessário. Pode levar um manual, uma oração para ler, mas não é necessário. Se é porque você precisa de uma resposta, de um caminho, vá lá e fique quieto, cale a boca, fique diante do sacrário sentado. 15 minutos. Se você fizer isso com certa frequência e ele nunca falar com você, você me avisa para eu poder abandonar o meu ministério. Eu abandono. Eu desafio. Se você fizer isso com frequência, também não é ir hoje, não falou. Mágica, né? Não volta mais. Vá. Né? Comece 15 minutos. Mas como que ele fala? Você vai saber. Vai. Você vai saber, porque o que, na verdade, nem é o que, né? Quem está ali dentro, na caixinha dourada, é uma pessoa divina, ele vive. Ele criou você, inclusive. Né? O que está na caixinha dourada fez você. Continua criando. Então fique ali e ele vai falar, olha, o que eu colhi de testemunhos quando eu soltei esse vídeo, padre, realmente, na minha paróquia me jogaram, olha, padre, eu marquei um horário com o senhor na secretária, eu já mandei a secretária cancelar.
Porque Jesus já me falou que eu precisava Teve um ouvir. moço aqui que está falando da alegria de ter encontrado o senhor, ó, o Carlos Andrade. Quero agradecer novamente ao sacerdócio do Padre Douglas. Pude agradecer pessoalmente na Paróquia Espírito Santo em Osasco e foi uma grande alegria poder encontrá-lo. Obrigado, Carlos. É uma graça, mas vai encontrar só de vez em quando, que senão você leva uns tapas por direto. Mentira, é brincadeira. O padre, assim como diz ele, é arretado, mas é verdade, né? É verdade. O padre colocou ali, né, a mão no fogo, né, padre, porque sabia do que estava falando. Eu Gente, ponho. eu acho isso incrível. Eu ponho. Eu creio, eu tenho fé. Ó, Tá certo, tá existem vivo, né? outros milagres que não foram na forma, mas foram milagres relacionados à Eucaristia. Nós conversamos aqui, por exemplo, sobre Santo Antônio, né? Isso é muito legal. Que né? deixou uma mula dias sem comer e disse: nós vamos pôr um monte de feno e um ostensório com Jesus Eucarístico e vamos ver em quem a mula vai primeiro. E ela morrendo de fome, seria natural que fosse no feno. Foi e se ajoelhou. Você vê uma mula ajoelhar? Né? Um animal que tem dificuldade até de sentar, deitar, a mula ajoelhou. Há pouco tempo, vocês devem ter visto aqueles cães farejadores, e um deles se relatou nos Estados Unidos, que são cães treinados para identificar vida debaixo de escombros, né, para resgatar pessoas em terremotos, etc. E soltaram um cachorro desse numa rua. E ele entrou na igreja e ele faz um sinal específico, né? Quando ele para num lugar, ele aponta do jeito dele, quando ele identifica a vida humana. E ele entrou na igreja e foi no sacrário e apontou a vida humana. Isso viralizou, fizeram reportagens. O cachorro identificou. Então, veja, isso faz recordar trechos da palavra, né? Tem um salmo que diz: não sejais como o jumento e o cavalo, animais que precisam de cabresto. Ou então tem um Isaías, no capítulo 1, que inclusive é uma leitura do advento, né? É o que explica a presença lá do burrinho e do boi no nosso presépio. É uma referência ao profeta Isaías, que diz assim: o boi e o jumento reconhecem o seu Senhor, mas Israel não sabe reconhecer o seu Deus. Que é vergonhoso para nós, né? Pois é. Né? O cão farejador e a mula acharam Jesus no sacramento. E tem cristão que está aí panguando, sem saber o que fazer da vida, Nossa, padre, procurando assim, onde está o Deus. senhor está falando isso? Gente, eu sei que o nosso tempo já está quase acabando, mas eu lembrei quando o senhor falava que eu já ouvi muitos relatos, assim, até nas comunidades que eu participo, dessas questões dos animais mesmo. Já ouvi histórias, tipo, teve um colega meu que contou que andando assim, né, nas procissões e tal, com Jesus Eucarístico, de ver o cachorro mesmo olhar para Jesus e ficar parado. Isso já aconteceu, por incrível que pareça, em casa. Eu estava assistindo uma adoração na época da pandemia, minha cachorra era Católica. Nossa, de católica, não tinha quase nada. Cão-tólica, ela não era. Ela É. não era cão-tólica. Mas ela olhava assim, tipo, extasiada pra TV. Se Tinha uns dias que ela converteu, então. atrapalhava. E ficava assim. Aí eu olhei pro meu esposo assim, olhava pra ela. E assim, são pequenos relatos, mas que você percebe, parece que o tempo todo é a gente brigando com a gente mesmo e Deus querendo dar sinais o tempo todo, sempre ali presente, vivo, no meio de nós, querendo ser visto, querendo ser ali. Eu escutei também uma vez essa questão que o senhor falou de ficar quieto lá na capela, né? Porque a gente parece que quer fazer alguma coisa e é exatamente isso que Deus espera, que a gente só vá até Ele. Ele tá ali para acolher, tá ali querendo se dar, não tá exigindo nada de você ali, não, só tá esperando que você vá para encontrar com Ele e se dar, né? Mas aí já, infelizmente, estamos aí no nosso final. Queria que vocês deixassem. Faz aí, um recadinho Ângelo, final. o último merchan para nós do Ai, Vivo. merchan, mas se Merchan. possível, também deixa aí pro pessoal. Eu acho que os meninos deixaram aqui as redes sociais da COBE. Acho que tem também. Acho que depois a gente pode passar a sua também, Ângela, não Pode, sei. Mas sim. tem da COBE aqui também. Vocês podem nos procurar também. Mas muito no sentido, o Sérgio também está aqui nas mensagens, se o pessoal quiser procurar também, para que a gente não perca essas oportunidades, né? De evangelização através da arte, né? Bom, primeiro eu quero agradecer antes do merchan, porque foi uma aula, né? Uma escola, uma metanoia mesmo aqui hoje, com tudo o que padre, você também, né, trouxe. E acho que isso sempre enriquece para fortalecer a criatividade a partir da espiritualidade,
para a gente produzir também no Brasil. A gente falou isso aqui na primeira vez, né? A gente sabe que não é fácil, não temos ainda tantas oportunidades econômicas, mas a gente acredita. A gente faz essa experiência de abandonar em Deus e que Ele conduza e Ele vai fazendo os caminhos dele. Tem dias que a gente quer falar, não tô querendo não. Porém, tem sempre esse empurrãozinho. Então, eu quero agradecer, né, por esse momento com vocês, dessa partilha. E dizer assim que a Kolbe está a serviço mesmo, né, da igreja no Brasil, para continuar fomentando. Como eu já falei antes, a gente tem ainda um longo caminho pela frente, se Deus quiser, né, de mudança também de mentalidade nossa. Porque muitas vezes a gente fala, que legal, é bom, mas ir lá no cinema e levar um grupo dá trabalho. Vamos ser sinceros, organizar um grupo na paróquia, você tem que conversar com um, com o outro, receber antes, ver como é o ingresso, mas é também um serviço missionário, né? É um serviço que a gente quer... Eu dou um exemplo rápido. Tem uma pessoa em Matão, ele foi até Sorocaba para assistir o Coração Ardente e ele foi atrás da dona do cinema e ele conseguiu. Agora, dia 11 e 12, vão ter 3 sessões em Matão, porque essa pessoa mobilizou todas as igrejas de Matão. Ai, que beleza. Então, assim, é esse o recado, que a gente pode mobilizar as redes sociais da Kolbe, é super fácil, Kolbe Arte Produções, e lá você vai acompanhar todos os lançamentos que ainda virão por aí depois de Vivo. Olha só, vamos ter outros, se Deus quiser. Amém, amém. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? Nós que agradecemos. Aí, a gente tinha combinado. Já até combinou em couro. Que aqui a comunhão é forte. Pois é, né, padre? Isso o senhor sempre mesmo. vem de preto e eu não. Eu tô brincando. Mas Você tá mais no Pentecostes ainda. eu ainda tô. Ainda tá. Eu ainda tô na solenidade. Como a gente diz lá no Ceará, tá mais encarnada. Co-encarnada. Mas era pra falar desse sangue aqui. Então, muito obrigado a todos que acompanharam. E, vamos visitar e amar Jesus, que fica lá no sacrário o dia inteiro esperando que o vamos procurar, como diz a música. Amém. Acho que nem tem mais nada para falar, é isso. Desejo a vocês aí uma santa, ainda resto de semana, mas pedindo aí que você esteja esse coração alargado para mandar também para outras pessoas essa live, esse conteúdo tão rico que Deus nos deu através dessas vidas que hoje aqui estão, através das missões que trazem, tanto da Ângela quanto do Padre, e pedir a você que deixe o Espírito Santo te levar até Jesus Eucarístico para que ele seja a sua vida, a sua fonte nutritiva de amor e de fé. Não se esquece disso e dá o seu coração para Jesus aí e deixa ele te fazer realmente filho, realmente vivo na fé, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero por vocês na próxima semana. Deus os abençoe. Até mais.